Opa, tudo bem? Bom, pessoal, meu nome é Vinícius Amaral. Eu vou apresentar para vocês hoje o nosso projeto integrador, que é sobre um sistema de gerenciamento de frota. Esse trabalho, ele é um trabalho que alguns dos integrantes do grupo têm feito como profissão mesmo, que a gente que está fazendo ciência de dados, alguns de nós já estão exercendo, né? E a gente acabou achando essa oportunidade, né, com alguns investidores, alguns membros antigos, né, do ramo da logística, por exemplo, o Ronaldo Moura, que é um grande amigo e mentor, né, que ajudou bastante no trabalho. E ele foi responsável, inclusive, por um dos meus mapas digitais do Brasil, isso é legal. Então foi muito bom aí ter o apoio de alguém com experiência. E ele deu alguns insights legais sobre o mercado, né, dessa parte de logística e transporte. E o grupo achou legal a implantação, né, a ideia. E, de certa forma, a gente já tinha desenvolvendo esse trabalho desde o projeto Integrador 1, quando fizemos para uma academia pequena, né, de bairro, e um sistema de gerenciamento de informações, né? Como se fosse um Excel, assim, né? Um, um banco de dados simples, né? Bom, e aí a gente queria continuar esse projeto e queríamos saber se ele era viável. Então, o nosso projeto integrador focou nisso. Ele focou em saber se essa apresentação, se esse projeto que a gente está propondo para os investidores seria viável. Então, a gente focou em fazer os testes necessários. A gente começou por fazer o motor Python para puxar os dados direto dos aparelhos telemétricos dos carros, das frotas dos clientes, né? Porque o objetivo é fazer um business intelligence dessas frotas de veículos de alguns clientes, como concessionárias, locadoras de veículo, né? Que tem essa telemetria, esses dispositivos instalados nos carros, mas não tem o BI, o Business Intelligence mesmo. Então, o que, que a gente propôs, né? A gente fez o motor e tal, testamos. A gente acabou não tendo resultados para captar esses dados. E aí a gente teve que modificar um pouco o foco do trabalho, né? Aí a gente trocou para fazer o primeiro banco de dados em Excel. Então a gente buscou em vários lugares, fez mineração. É, mas acabou que esses dados não seriam muito. Eles não teriam a profundidade necessária para a gente trabalhar com o BI. Eles eram muito simples, eles eram muito rasos. Então a gente descartou também esse projeto e a gente começou de novo pensando como que a gente faria um sistema que o usuário pudesse dar o input, né? Porque como a gente precisava apresentar, a gente queria desenvolver o trabalho, né? Mas também precisava apresentar alguma coisa para o investidor e no tempo que a gente tinha era o que dava para fazer. Então a gente fez um site. Qual que foi a proposta da terceira proposta, assim, né? A gente fez um site que ele pudesse ter um exemplo simples das ferramentas que a gente fosse querer colocar. Então a gente fez o banco de dados, vários bancos de dados, né? E começou a relacionar eles e começou a apresentar eles como é, em tabelas, né? Igual a gente está fazendo no pré-integrador 1, só que de uma forma um pouco mais complexa. A gente queria integrar cards também, mas a gente acabou não conseguindo. Mas é uma coisa que a gente vai fazer ainda pro projeto final, porque graças a Deus a gente percebeu que dá para fazer, então a gente vai acabar tocando ele e vamos apresentar agora em novembro. E com sorte a gente pode começar já realmente fazendo no final, no começo do ano que vem, né? Para janeiro já tá com um projetinho rodando aí, se Deus quiser. Bom, então a gente focou num sistema menor, né, que a gente conseguisse testar, validar, né, ali as características, né. Então fizemos um banco de dados, montamos uma estrutura e aí colocamos alguns testes de JavaScript simples, né,
A gente achou bem interessante, a gente vai continuar trabalhando com JavaScript, não era uma ideia, mas a gente acabou gostando por causa da dinâmica, né? Então, para apresentar algumas janelas e tal, a gente vai botar depois, porque a gente também vai trabalhar com mais de uma janela, que também é uma coisa que não tem nesse projeto, mas a gente vai acabar tendo que ter. Bom, então, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui como é que tá o projeto que a gente vai conseguir apresentar para essa deadline do projeto integrador. Opa. Então, aqui o ambiente, né? A gente tentou usar o antigo, né? Do projeto integrador 1, mas acabou provando difícil, né? Porque ele era um bootstrap que a galera acabou não conseguindo entender direito. Aí a gente trocou para o Flask e foi bem mais simples, né? Para fazer esse sistema. Então aqui vou rodar. Aqui a gente tem o básico, né? A parte da página principal. E aqui a gente tem um índice, né? Que a gente usou meio padrão, assim, né? Meio white label, assim, nesse sentido. Mas dá para fazer tanto de motoristas quanto de veículos e viagens, né? A ideia. E aí depois a gente vai montar um banco de dados disso, né? E fazer um para cada um, né? E então aqui a gente consegue, por exemplo, Igor, consegue adicionar o motorista, né? Aparece aqui automaticamente na coisa. A contagem aqui também já sobe, né? Então a gente queria essa parte de dados, né? De conseguir conseguir estudar o que estava acontecendo, né, em tempo real, então isso é importante. Aqui a gente pode fazer algumas coisinhas, né, por exemplo, dar update, mudar o nome, mudar o que está inserido, né, na verdade, né, não o nome. Dá para também deletar, né, e tem algumas páginas que elas são iguais, né, porque a gente estava tentando testar a questão do sistema, como é que ele funciona em si, né, e mas vai ser basicamente essa a ideia, só que com o Power BI por cima. E a gente tentou implementar também as questões de acessibilidade e tal, colocamos as tags, né? Fizemos o que foi possível. E como não tem muita imagem, né? A gente acabou não precisando mudar tanto a questão do visual assim, né? Porque estava boa o contraste, né? Testamos algumas coisas de JavaScript também. Tem esse teste simples aqui que a gente pode fazer, que é um script Java. Legal, a gente vai colocar mais depois. E é isso, o sistema funciona, o que a gente precisaria, né, na parte básica, assim, nada quebra, né? Então a gente decidiu que ia continuar dessa forma. Então foi bem legal trabalhar nesse projeto, porque a gente vai com algumas semanas aí mais conseguir apresentar para os investidores esse projeto pronto. E esse projeto integrador conseguiu provar que a gente vai conseguir fazer isso. Então, obrigado aí, galera, pela oportunidade. E a gente também gostaria de continuar com ele para o TCC, se fosse possível. Lógico que ele estaria mais avançado, né? Então, como uma coisa que a gente vai tocar realmente, né? Seria bacana se tivesse essa oportunidade aí. Obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus aí, todo mundo.